E aí galera, suave, eu sou o Lucas Tadeu, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de NFL, falar um resumo sobre a semana 7 da NFL com os melhores destaques e tudo mais. Então bora aí, bora começar. Vou falar primeiro do duelo de invictos, né? Um dos invictos que caiu nessa semana 7, que foi o jogo entre Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers lá em Tennessee. Falando no primeiro tempo, né, um domínio absoluto da equipe de Pittsburgh, correndo bem com a bola, Big Ben muito eficiente no jogo corrido, no jogo aéreo, e o Connor correndo muito bem com a bola, dominando o relógio, né? A equipe de Pittsburgh teve quase 20 minutos dos primeiros 30 minutos de jogo, né? Que é os dois tempos ali com 15. Então a equipe dominou o relógio, deixou o Derrick Henry e o Ryan Tannehill fora de campo, que é muito bom para sua defesa porque ela fica descansada e seu ataque dominando, e anotou 24 pontos no primeiro tempo, cedendo apenas 7. Ryan Tannehill teve menos de 100 jardas no primeiro tempo, então foi algo surreal que fez ali a equipe de Pittsburgh mostrando para os outros times da NFL como se jogar contra o Tennessee Titans. No segundo tempo, o Tennessee voltou melhor e eu acho que também o ataque de Pittsburgh deixou a desejar no segundo tempo. Big Ben estava eficiente, começou a errar muito, teve 3 interceptações e para uma defesa que não é boa, né? Se você for ver nos números, a equipe de Tennessee tem a 25ª melhor defesa da NFL dos 32 times, ou seja, uma das piores, mas que muitas vezes durante essa temporada elevou seu nível e conseguiu fazer boas jogadas. E nessa partida fez 3 interceptações, o que deu um respiro, um gás para a equipe de Tennessee voltar para o jogo. E aí, meu amigo, não importa se você tem a melhor defesa do mundo, você vai dar tempo para o Derrick Henry e para o Ryan Tannehill. Eles vão capitalizar, e foi isso que aconteceu. O jogo estava 24 a 7, fica 27 a 7 e o Pittsburgh cede 21 pontos, 21 não, desculpa, 17 pontos seguidos para a equipe do Tennessee Titans, com o Derrick Henry e o Ryan Tannehill sendo os responsáveis, play action, passe em profundidade e tudo mais. Ryan Tannehill jogou muito bem, como ele vem fazendo toda a temporada, muitos poucos erros. Então volta pro jogo, fica 27 a 24. E aí, como eu disse, teve 3 interceptações. O Big Ben tem uma interceptação nos últimos 2 minutos que dá a chance, dá vida nova para pelo menos de um empate do Tennessee. E o Ryan Tannehill conduz a campanha, bota o Gostkowski em condição de chutar um field goal, mas isso não foi de nada, porque o Gostkowski erra o field goal. E aí, para menos de 50 jardas, sim, ele errou para menos de 50 jardas. E aí, o Tennessee perde o jogo, cai um invicto, e o Pittsburgh continua 6-0 voando na divisão norte. E o Gostkowski, pelo amor de Deus, né, 5 de 11 para menos de 50 jardas e 5 de 5 para mais de 50 jardas, ou seja, os chutes que deveriam ser fáceis, ele está errando, os chutes difíceis ele está acertando, né? Alguma coisa está acontecendo com o Gostkowski, é bom ficar de olho lá se ele vai continuar com o seu emprego, né? Falar um pouco da defesa dos Steelers, que essa temporada tá voando, é a única defesa nessa temporada que nos 6 primeiros jogos conseguiu 3 sacks pelo menos em todos os jogos, forçou turnovers, pressiona o quarterback, era a defesa que mais chega rápido no quarterback, são apenas 2.3 segundos, então tá voando mesmo, tá facilitando o trabalho para Big Ben e companhia no ataque. E aí dá pra pensar na nova Cortland Steel, né, 2.0, nessa defesa de Pittsburgh. Tem que ficar ligado neles, que era um time que no começo da temporada ninguém falava muito. Trocando o jogo agora, trocando disco, vamos colocar o Las Vegas Raiders contra o Tampa Bay Buccaneers. E nesse jogo o Los Angeles começa com tudo, anota os 10 pontos, o jogo aéreo sendo um grande fator. A equipe de Tampa, a defesa de Tampa, não estava conseguindo lidar com esse ataque dinâmico aéreo do Las Vegas, que está tendo uma boa temporada, com o Derek Carr finalmente jogando melhor. E aí, tendo boa campanha, anota os 10 pontos, só que aí a defesa do Tampa, que está na top 3 da NFL, precisava mostrar, né, porque estava ali, porque está sendo uma das melhores defesas da NFL. E uma coisa boa, uma coisa positiva que aconteceu foram as campanhas longas do Tom Brady e companhia no ataque, né, porque as campanhas longas deixaram a defesa descansando e estudando o ataque do Oakland. E aí, quando a equipe do Tampa vira o jogo para 14-10, a defesa volta com tudo de novo. A gente viu a mesma coisa que aconteceu com o Green Bay, que anotou os 10 primeiros pontos e depois tomou um vareio da defesa, e aí o ataque entrou muito bem. E além disso, né,
O ataque do Tampa não precisou produzir muito na semana passada contra o Green Bay, porque a sua defesa jogou demais. Mas nesse jogo, Tom Brady, espetacular. O jogo terrestre não foi muito bom, mas Tom Brady foi espetacular. Distribuiu a bola para todo mundo com pelo menos 2 alvos, né? O Mike Evans foi o que menos teve alvos e ele teve 2. O Gronkowski teve 5, o Miller teve, se eu não me engano, 9, o Godwin 6, então distribuindo a bola, foram 369 jardas para o Tom Brady, 4 touchdowns, e ele passou o Drew Brees em passes para touchdowns durante a carreira. Ele passa, claro que esses dois vão ficar ali, né, toda hora, uma semana não vai passar o outro, porque eles jogam demais, são para mim os 2 melhores dessa geração, junto com o Peyton Manning, são os 3 melhores, então eles vão ficar nessa brincadeira aí. E assim, a defesa do Tampa tá jogando em altíssimo nível, a gente não viu isso ano passado e esse ano tá acontecendo. E aí, ofensivamente, quando o Tom Brady e companhia pega fogo, não tem como parar. Então, o Tampa voa, 5-2 na temporada, tá batalhando pela divisão. E o Las Vegas continua na sua briga pelo wild card, sabe que é difícil ganhar a divisão por causa do Kansas City, tá bem na briga, mas domingo jogou mal, então tem que melhorar nisso aí. Agora vamos falar do Sunday Night Football, o outro invicto Seattle Seahawks contra o Arizona Cardinals, e para mim o melhor jogo da temporada até então, porque tivemos momentos em que a defesa, durante grande parte do jogo a defesa não jogou muito bem, mas teve momentos em que ela apareceu, brilhou, e momentos importantes da partida, mas os ataques produziram o que a gente esperava, né? Um ataque de Seattle com Chris Carson, com Carlos Hyde, Russell Wilson, Lockett, DK Metcalf, do outro lado Kyler Murray, Larry Fitzgerald, Drake, DeAndre Hopkins. Então são ataques explosivos e a gente esperava muitos pontos e foi isso que aconteceu. Obrigado, Senhor. E falando desse jogo, como eu disse, os ataques foram absurdos, né? Do lado do Seattle Seahawks foram mais de 200 jardas terrestres e mais de 370 jardas aéreas. Então, muitas jardas cedidas, um caminhão de jardas. E do outro lado, pro Arizona, foram 159 jardas terrestres e 350 aéreas, né? Com Kyler Murray jogando demais. E o Russell Wilson também teve momentos ruins. A defesa do Arizona apareceu muito bem, mais do que a do Seattle em momentos críticos. E a gente viu 3 interceptações do Russell Wilson, coisa que a gente não vê muito. Fazia tempo que a gente não via ele fazer alguns erros grotescos que ele fez. Acontece, ele é humano também, né? A gente às vezes vê o cara jogando em alto nível e pensa que o cara é uma máquina, né? E aí quando ele comete erros a gente fica até meio incrédulo ali com o que tá acontecendo. Mas acontece, ele tem direito de errar e ele tá jogando demais essa temporada. Mas os erros dele custaram caro pro Seattle nessa derrota. E então o jogo tava 27-13, ele fica 34-20, o Arizona ali nos últimos 6, 7 minutos perdendo por 2 posses de bola, por 10 pontos, consegue anotar o touchdown, depois consegue o field goal, empata a partida. E aí na prorrogação, louco, né? O Arizona começa com a bola, não consegue avançar, aí a bola volta pro Seattle com chances de vencer, né? Porque se anotasse um field goal só ia ganhar. E não consegue, volta a bola para o Arizona conduz uma campanha boa para chutar um field goal. Na hora de chutar o field goal, o Gonzalez erra o field goal, que, pelo amor de Deus, de 41 jardas, tudo bem, né? Tinha que acertar, mas na prorrogação, cansado, tudo mais, foi difícil. Aí o Seattle recebe a bola de volta de novo, e aí o Russell Wilson tem a terceira interceptação, numa terceira para 14. Antes disso, o Seattle fez um touchdown, só que foi anulado por falta do Moore, então ficou uma terceira para 14, e aí o Russell Wilson interceptado, Kyler Murray conduz a campanha, acertam um field goal e derrubam o outro invicto da NFL, né? A NFL agora só tem o Pittsburgh Steelers como invicto. É uma vitória sofrida e que bota muita moral para o Arizona, porque é um time bom e é um time que não está sendo levado a sério, ainda mais uma grande divisão dessa, que tem o Seattle Seahawks 5-1, o Arizona e o Rams 5-2 e os 49ers 4-3, que para mim vão ser os 4 que vão para pós-temporada, porque essa temporada dá para os 4 times da mesma divisão ir. Então eu acho que esses 4 vão para pós-temporada jogando demais. E tem que ficar de olho aí, porque nessa defesa do Seattle, que pelo amor de Deus está jogando muito mal, é uma das piores da NFL, é o time com a melhor campanha, né, com uma das melhores campanhas, 5-1, e mesmo tendo uma das melhores campanhas, é um dos times que mais cederam pontos, mais cederam jardas, então precisa melhorar para ajudar o Russell Wilson, porque num dia que o Russell Wilson não tá
mágico como ele sempre é, como nessa partida, pode acabar perdendo, né? Então a defesa do Seattle precisa melhorar e muito. Agora, falando do jogo entre Bears e Rams, não tem muito o que falar, né? O jogo não foi competitivo, os Rams dominaram de cabo a rabo, não teve competição. A defesa dos Bears é uma boa defesa, mas assim, se seu ataque não ajuda, não tem como ganhar uma partida, né? Se você não tem uma defesa dos Bears de 85, dos Ravens de 2000, ou uma Legion of Boom do Seattle, você não pode se dar ao luxo de não ter um ataque produtivo. E o Chicago tá um desastre, né? Mitch Trubisky, Nick Foles, não importa quem jogue, o ataque está um lixo. E precisa melhorar urgente, o Matt Nagy tem que ser cobrado mesmo, porque o ataque não produz nada, né? Foram 10 pontos, sendo que 3 foram do ataque e 7 da defesa. Não tem como. É o time 5-2, que é uma boa campanha, mas que não convence ninguém, e é o pior 5-2 em questões de pontos feitos nas 7 partidas da história da NFL. Então é algo surreal, precisa ficar de olho aí. E os Rams, depois de apanharem do São Francisco 49ers, conseguem a vitória, uma vitória boa, correu muito bem com a bola. O Jared Goff, quando fica em situação de play action, é um cara muito bom. O Sean McVay, lembrando que precisa correr com a bola, né, porque temporada passada ele não gostava de fazer isso, se apaixonou pelo play action. Então é isso, né? Esse jogo do estilo do Rams é que eles gostam. Além disso, a sua defesa, que perdeu peças importantes, está evoluindo cada vez mais, né? Forçando turnovers, forçando o quarterback a lançar passes, não dominando as trincheiras, né? Aaron Donald espetacular, então tem que ficar de olho nesse time aí, nessa divisão da NFC, que é Seattle, 49ers, Arizona e Rams. E agora eu não vou falar um pouco dos jogos, né? Eu vou falar de alguns times aí que estão dando o que falar, né? Primeiro é o Houston, que ano passado ganhou, nos últimos 2 anos ganhou a divisão, ano passado foi para os playoffs, venceu o Buffalo e aí perde aquele jogo pro Kansas City, que não tá jogando nada, né? O Deshaun Watson tá sendo um dos melhores quarterbacks, acredito, uma campanha 1-6, tá sendo um dos melhores quarterbacks da NFL, mas não consegue ganhar. Por quê? Porque a sua defesa não pressiona ninguém, né? O front seven muito ruim, a sua secundária horrível, não força turnovers, a sua linha ofensiva não protege o Deshaun Watson, ele é um dos quarterbacks mais sacados da NFL. Então, e sente muita falta do DeAndre Hopkins, que eu acho que quando você tem DeAndre Hopkins, você pode colocá-lo a campo e aí a defesa vai ficar alerta sempre nele. Então, agora que não tem um recebedor legítimo, número 1, o Houston tá sofrendo, jogo corrido também mal. Então, deixa o Watson sofrendo e o Houston 1-6, é triste ver o que tá acontecendo com o Houston. A gente espera que eles melhorem, mas eu acho que nessa altura do campeonato nem eles acham que vão melhorar, já estão pensando em draft. Então tem isso aí um pouco para os torcedores do Houston, meus pêsames, próxima temporada tá aí. Falar um pouco agora de uma divisão da NFC, né, que é a do Philadelphia Eagles, Washington Redskins, Dallas e Giants. Essa divisão aí ninguém quer vencer, eu já falei isso em outros vídeos, e agora tá entre Philadelphia e Washington 2-5, Philadelphia 1-4-1, né, o Washington meio jogo atrás da equipe do Philadelphia, e vai ser assim num nível ruim até o final, né? Para esses torcedores eu não vejo melhoras nessa equipe. A equipe do Washington é uma equipe limitada e a equipe do Philadelphia é uma equipe que nunca fica saudável. Eu não sei o que acontece com o Philadelphia, mas eles nunca ficam saudáveis, é algo surreal assim. Então vamos ter que acompanhar esses jogos sofridos, que nem no Thursday Night contra os Giants. Pelo amor de Deus, que jogo sofrido. E aí o Carson Wentz precisa melhorar. Assim, o time tá com problemas, mas precisa melhorar o Carson Wentz. Então tem que tentar melhorar aos poucos, mas assim, eu não vejo futuro para esses times nos playoffs. O time que chegar vai tomar uma surra do quinto lugar do Wild Card, que provavelmente vai ser um time da divisão do Seattle. Então, assim, boa sorte para esses times. E agora falar um pouco do New England Patriots, né? Muita gente achando que a dinastia acabou, né? Então, eu não acho que a dinastia acabou, assim, eu acho que ela tá passando por uma reformulação que acho que os torcedores dos Patriots não estavam acostumados. A linha ofensiva mal, não protege tanto quanto antes, né? E aí você tem que mudar o estilo de jogo, porque é um estilo que agora vai ter que ser mais copeiro, vai ter que jogar com o jogo corrido, porque o Cam Newton corre muito bem, ele sabe lançar a bola, mas ele não é um Tom Brady. E assim, o corpo de recebedores do New England, muito ruim.
muito ruim. Não tem o que falar desse corpo de recebedores, né? Não consegue separação, não consegue fazer rota direito. E aí o Josh McDaniels e o Bill Belichick não são os grandes culpados, junto com o Cam Newton. Acho que ele também tá recebendo uma culpa a mais do que ele merece, porque ele é isso, sabe? Ele tá com isso na cabeça, ele não tem um grande grupo de recebedores, ele gostava de trabalhar muito com tight ends e running backs. O running back ele tem o James White, que é muito bom, mas ele não tem tight ends. O último tight end que os Patriots teve foi o Gronkowski, já fazem 2 temporadas, essa é a terceira sem ele. Então assim, tem que fazer um trabalho melhor. N'Keal Harry muito mal, foi escolha de primeira rodada, tinha A.J. Brown e DK Metcalf no draft disponível, e os dois estão voando, um em Tennessee e o outro em Seattle, e o N'Keal Harry faz o quê? Nada. Então, uma coisa, eu não culpo o Bill Belichick técnico, mas eu culpo o Bill Belichick GM, né, porque ele que escolhe os drafts. Então tem que fazer um trabalho muito melhor no draft. E assim, não tem que ter... Os Patriots ainda estão 2-4, tem agora os jogos contra o Bills e Jets, se vencer já fica 4-4, e aí os Bills estão 5-3, então caso eles percam o jogo para os Patriots e depois eles enfrentam o Seattle, que é uma grande oportunidade para perder assim, né, que eu digo, tem grandes chances de perder também, então eles podem ficar 5-4, então a divisão tá ali, né, os Patriots para mim vão batalhar pro wild card ou se por um milagre ganharem a divisão, mas não pode pensar em soluções de agora. O Bill Belichick não pensa nisso, então eu acredito que ele não vai fazer nada de fazer uma troca para algum recebedor melhor e tal, porque os recebedores disponíveis, quem vai vir? O Randall Cobb? O Will Fuller? Não vão resolver o problema dos Patriots. Então, além disso, a defesa sofrendo com o jogo terrestre, porque também perdeu jogadores, e jogadores que ficaram fora por conta do Covid, né? Não quiseram jogar essa temporada. Então os Patriots perderam muito nessa off-season, mas ano que vem voltam com algumas peças e tem que fazer um trabalho bom no draft. É isso, e pra mim tem que continuar com o Cam Newton, porque se não se estabilizar na posição de quarterback, como qualquer time na NFL, não vai ter sucesso. E eu acho que Cam Newton pode sim trazer um sucesso para os Patriots. Bom galera, esse foi o meu vídeo aqui falando sobre a semana 7 da NFL, falando sobre os jogos, e um pouco aqui no final sobre alguns times que estão penando ou que estão com sorte, no caso do Eagles e do Washington. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo vai pro meu canal, mas também vai pra página Extra Time BR, que tem no Insta e no Twitter, a gente vai postar lá também. Então obrigado, comentem aí o que vocês acharam, o que vocês pensam, quais expectativas vocês têm pro resto da temporada. E é isso, valeu aí por ver, e é nóis.